Imagine-se no coração da floresta amazônica, onde, entre o verde imponente e as águas do Rio Negro, ergue-se um dos maiores tesouros arquitetônicos do Brasil, o Teatro Amazonas. Um edifício que não só ecoa os sonhos de uma época de riqueza e glamour, mas também carrega em cada detalhe uma história de ambição, cultura e o desejo de tornar Manaus uma capital digna das maiores cidades europeias. O que levou um pequeno grupo de visionários a investir nesse projeto grandioso num tempo em que Manaus tinha apenas 25 mil habitantes. E como uma cidade isolada conseguiu construir um teatro que rivalizasse com os de Paris? Bem-vindos ao canal da Rádio Miura. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo tempo para explorar os bastidores e os segredos que cercam o Teatro Amazonas. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Assim você ajuda nosso canal a continuar trazendo conteúdos exclusivos e curiosidades incríveis sobre nossa história e cultura. Agora, voltemos ao final do século XIX, quando o Amazonas vivia o auge da borracha. Foi nessa época que a cidade de Manaus, impulsionada por empresários políticos e os chamados Barões da Borracha, decidiu que precisava de um centro de espetáculos à altura de sua nova riqueza. Eles não queriam apenas um teatro. Não, eles queriam um marco, um símbolo de poder e modernidade, algo que rivalizasse com as casas de ópera da Europa. A história começa em 1881, quando o deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior apresentou o projeto de construção do teatro à Assembleia Provincial. Ele vislumbrava um edifício que seria o orgulho da cidade, um monumento que colocaria Manaus no mapa da elite mundial. Em 21 de maio daquele ano, a proposta foi aprovada e a responsabilidade pela execução da obra ficou com o Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa, representado pelo comerciante Antônio de Oliveira Braga. Em 1883, o projeto arquitetônico foi escolhido e, no ano seguinte, a construção do teatro teve início. No entanto, o processo foi tudo menos rápido. As obras começaram em 1884, mas avançaram a passos lentos. Apenas nos anos 1890 e 1891 é que os trabalhos tomaram um impulso significativo. Houve pausas, reviravoltas e retomadas, mas finalmente, em 1893, a construção voltou a ser prioridade. Para garantir a grandiosidade do projeto, o governo do Amazonas não mediu esforços e investiu em materiais e profissionais vindos diretamente da Europa. Arquitetos, construtores, pintores e escultores foram trazidos de fora, assim como os materiais que dariam ao Teatro Amazonas sua identidade única. Imagine a riqueza e a complexidade dessa construção. Mármores de Carrara, lustres de Murano, peças de ferro trabalhado vindas da Inglaterra e telhas importadas da França. Cada elemento cuidadosamente escolhido transformava o teatro em um verdadeiro tesouro no meio da floresta. Uma curiosidade interessante é que até o calçamento ao redor do teatro foi feito com blocos de borracha, visando amortecer o som das carruagens que chegavam ao local. Dessa forma, o barulho das rodas não atrapalharia as apresentações, permitindo que o público mergulhasse na experiência teatral sem interrupções. Em 1896, após anos de trabalho árduo, o Teatro Amazonas finalmente estava pronto. Foram 12 anos de construção, onde cada detalhe era planejado com o máximo cuidado e esmero. O edifício, localizado no coração de Manaus, entre a Avenida Eduardo Ribeiro e a Rua 10 de Julho, dominava a paisagem, refletindo toda a ambição dos Barões da Borracha. A escolha do local não foi aleatória. Posicionar o teatro no centro da cidade representava o desejo de colocá-lo no centro da vida cultural e social de Manaus. Para a inauguração, marcada para o dia 31 de dezembro de 1896, a cidade se preparou com grande expectativa. No entanto, o primeiro espetáculo oficial só ocorreu alguns dias depois, em 7 de janeiro de 1897, quando a ópera italiana La Gioconda foi apresentada. Imagine a cena: os Barões da Borracha, suas famílias e a elite manauara, todos elegantemente vestidos, ansiosos para ver e ser vistos, enquanto se preparavam para assistir à primeira apresentação em um teatro que rivalizava com os melhores da Europa.
Naquele momento, Manaus se tornava uma janela para o mundo, conectando-se às grandes capitais culturais e atraindo atenção internacional. E o que torna o Teatro Amazonas tão singular? Cada detalhe carrega uma história e um toque de sofisticação europeia. A cúpula, um dos elementos mais icônicos do teatro, é composta por 36 mil peças de escamas em cerâmica esmaltada, formando um caleidoscópio de cores que remete à bandeira brasileira com tons de verde, azul e amarelo. Essas peças, vindas diretamente de Paris, foram cuidadosamente montadas para dar ao edifício uma aparência de majestade e esplendor. Com seu brilho intenso sob o sol amazônico, a cúpula do teatro simboliza a prosperidade da época e a ligação da Amazônia com o resto do mundo. Dentro do teatro, a decoração é igualmente deslumbrante. Os lustres de Murano pendem do teto como joias brilhantes, iluminando o interior com um ar de realeza e sofisticação. Os mármores de Carrara cobrem o chão e as paredes, trazendo a frieza e a elegância do material italiano para o calor da floresta tropical. Mas o detalhe mais curioso está novamente no uso da borracha. Além do calçamento ao redor do teatro, que ajudava a amortecer o som das carruagens, as escadas também contêm elementos de borracha, proporcionando uma experiência silenciosa e confortável para os visitantes que subiam até os camarotes. Dessa forma, os espectadores podiam transitar pelo teatro sem o incômodo de ruídos, preservando assim a atmosfera mágica e solene do local. A capacidade do teatro é de 701 lugares, distribuídos entre a plateia e os 3 andares de camarotes. A disposição do espaço foi planejada para que cada pessoa, independente de sua posição, pudesse ter uma visão privilegiada do palco. Além disso, a acústica é impecável, projetada para amplificar a voz dos artistas sem a necessidade de microfones, um feito impressionante para a época e que demonstra o nível de sofisticação técnica envolvido na construção. Hoje, o Teatro Amazonas continua a ser um dos principais símbolos da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. É muito mais que uma casa de espetáculos. É um monumento à era da borracha e ao sonho daqueles que, na época, queriam elevar Manaus ao status de uma capital cultural internacional. Ao longo dos anos, o Teatro Amazonas presenciou uma grande transformação em sua função e em seu simbolismo para a cidade. Se antes era um espaço exclusivo para a elite, hoje ele pertence a todos, tornando-se um marco histórico e cultural para o Brasil e para o mundo. Em 1966, ele foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, assegurando que sua preservação fosse uma prioridade. Esse reconhecimento não só garante a conservação do edifício, mas também reforça sua importância como um elo entre o passado e o presente, lembrando-nos das ambições e do luxo que marcaram o período áureo da borracha. Durante o período da borracha, Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos, e o Teatro Amazonas representava perfeitamente esse título. Mas, com o fim do ciclo da borracha, a cidade e o teatro enfrentaram novos desafios. A economia da região entrou em declínio e o teatro passou por períodos de abandono, onde a exuberância de outrora parecia estar em risco. No entanto, com o passar das décadas, ele foi redescoberto e revitalizado, voltando a ocupar um papel central na vida cultural de Manaus. Hoje, ele abriga uma série de eventos que vão desde óperas e peças teatrais até shows de artistas locais, nacionais e internacionais, adaptando-se ao novo contexto sem perder sua essência histórica. Um aspecto fascinante do Teatro Amazonas é a maneira como ele se adapta a cada nova era. Embora conserve sua arquitetura e seu esplendor originais, ele acolhe uma ampla gama de expressões culturais, atraindo públicos diversos. A temporada de ópera, por exemplo, é um evento de renome que ocorre anualmente no teatro, atraindo artistas e visitantes de várias partes do mundo. E não são apenas óperas. O teatro recebe também festivais de dança, concertos de música clássica e até apresentações de gêneros modernos, mostrando que Sua Majestade não se limita a um tipo específico de arte, mas abarca a diversidade cultural da sociedade atual. Imagine assistir a um espetáculo no Teatro Amazonas, onde a decoração luxuosa e os detalhes arquitetônicos
transportam você diretamente para o final do século XIX. A sensação é quase surreal, como se o tempo tivesse parado. Cada canto do edifício conta uma história, desde os detalhes na madeira entalhada dos camarotes até os mosaicos que adornam o chão. Caminhar pelo teatro é como folhear as páginas de um livro de história, em que cada passo revela mais sobre os sonhos e ambições dos que contribuíram para sua criação. A preservação do teatro é um esforço contínuo e exige uma dedicação incansável de profissionais que trabalham para que ele permaneça como um dos principais cartões postais de Manaus. Especialistas em restauração e historiadores estão constantemente atentos às necessidades de manutenção e, periodicamente, o teatro passa por processos de restauração para manter sua aparência e funcionalidade originais. Esse cuidado constante permite que as futuras gerações possam apreciar o teatro como ele foi concebido, sem que seu brilho se perca ao longo do tempo. O Teatro Amazonas é mais do que uma construção, ele é um símbolo da resistência e da identidade cultural do povo amazonense. Ele sobreviveu aos altos e baixos da economia, aos períodos de abandono e, ao passar dos anos, permanecendo como um verdadeiro ícone da cultura brasileira. Hoje, ao entrar no Teatro Amazonas, o visitante se depara com uma verdadeira joia da arquitetura e da história. As escadarias de mármore de Carrara, que outrora foram percorridas pela elite manauara, agora são acessíveis a pessoas de todas as classes sociais e de diferentes partes do mundo. Essa acessibilidade reforça o papel do teatro como um espaço democrático, onde todos podem se maravilhar com a grandiosidade do patrimônio histórico e artístico que representa. Cada detalhe do teatro, desde os vitrais coloridos que permitem a entrada de uma luz suave até os lustres de cristal de Murano, cria uma atmosfera única, quase sagrada, que conecta o passado ao presente. Outro aspecto importante é a acústica impecável do teatro, cuidadosamente planejada para maximizar a experiência sonora de cada apresentação. Sem a tecnologia moderna de amplificação de som, o projeto do teatro foi elaborado para que a voz de um cantor de ópera ou os acordes de uma orquestra pudessem alcançar todos os cantos da sala com clareza. Esse detalhe é uma prova do domínio técnico dos arquitetos e engenheiros europeus que trabalharam na construção. E ainda hoje, o Teatro Amazonas é considerado um dos melhores em termos de acústica no Brasil. Mas o teatro não é apenas um espaço para o deleite estético, ele se tornou um verdadeiro guardião da cultura amazonense. Muitos dos eventos realizados atualmente são dedicados à valorização das tradições e expressões culturais locais, como o Festival de Ópera do Amazonas e outras iniciativas que promovem a cultura regional. Dessa forma, o teatro cumpre um papel essencial de preservar e divulgar a identidade do Amazonas para além de suas fronteiras. Para muitos artistas locais, apresentar-se no Teatro Amazonas é mais do que uma conquista profissional. É um reconhecimento de seu talento e uma conexão com a história que moldou a cidade de Manaus. Ao longo de sua existência, o Teatro Amazonas tornou-se o palco de histórias emocionantes e momentos inesquecíveis. Muitos artistas renomados, tanto nacionais quanto internacionais, já passaram por ali, deixando suas marcas na história do teatro. Para os Barões da Borracha que assistiram aos primeiros espetáculos, talvez fosse difícil imaginar que mais de um século depois, esse edifício ainda estivesse em pleno funcionamento, continuando a inspirar e a encantar novas gerações. O teatro passou a ser visto não apenas como uma herança do ciclo da borracha, mas como um símbolo da resistência e da adaptação da cultura amazonense. A importância do Teatro Amazonas vai além das suas paredes luxuosas. Ele representa a capacidade de Manaus de se reinventar e de transformar sua própria história em algo grandioso e significativo. Em tempos de dificuldade, o teatro permaneceu firme, adaptando-se às novas demandas e às mudanças culturais, mas sempre preservando sua essência. Essa resiliência é uma qualidade que reflete o espírito da cidade e do povo amazonense, que, apesar dos desafios, continuam a valorizar e preservar seu patrimônio cultural. Hoje, o Teatro Amazonas não é apenas uma atração turística ou um espaço de espetáculos. Ele é um verdadeiro museu vivo,
onde cada apresentação revive a história e reforça o orgulho de ser amazonense. A cada evento, seja uma ópera, uma peça teatral ou um show musical, o teatro reafirma seu lugar como o coração cultural de Manaus, um espaço onde o passado e o presente se encontram e onde as tradições se perpetuam. E assim encerramos nossa jornada pelo Teatro Amazonas, um dos maiores símbolos da cultura e história brasileiras, um monumento que transcende o tempo e continua a inspirar gerações. Agradecemos por nos acompanhar nessa viagem pela história e pela grandiosidade do Teatro Amazonas. Se você quer saber mais sobre a cultura amazonense, a história da borracha e outros temas fascinantes, continue com a gente no canal da Rádio Miura, onde trazemos curiosidades, reflexões e muito mais sobre o patrimônio e as histórias do nosso país. Até a próxima!